conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, de acordo com essa palavra, João capítulo 8, 32, né? O que liberta? Eu pergunto para você, o que liberta? Hã? Diga para mim sem medo de errar, o que liberta? O quê? Sabe o que liberta? O que promove essa libertação? O conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade. Esse é o primeiro passo de todos. Se não conhecer a verdade, tem como ser liberto? Porque o que liberta é essa verdade aí está falando de Jesus. Conhecereis Jesus, conhecereis a verdade. E Jesus, que é a verdade, vai libertar. A verdade está exposta para todo mundo, sim ou não? Mas tem gente que ainda está de olhos fechados, vendados, cegados, enganados. Não alcançou ainda o conhecimento, a revelação da verdade. Por isso ainda se encontra cativa, presa, oprimida pelo diabo. Então, quando alguém perguntar para você o que liberta, você vai responder o quê? A verdade e o conhecimento dela. Enquanto não houver o conhecimento da verdade, a libertação não acontece. Então nós tivemos aqui um congresso, e quando se fala em congresso de libertação, algumas pessoas pensam assim: vai pipocar demônio para tudo quanto é lado, vai ter gente vomitando as tripas, vai ter gente rolando para cá, rolando para lá, e cai um, cai dois, cai três, e vai ser um negócio assim, tipo sessão de descarrego. Essas coisas podem acontecer? Podem. Mas o ensino liberta, a instrução liberta, o conhecimento da palavra, que é verdade, e ao mesmo tempo é Jesus, porque Jesus é a palavra, e Ele é suficiente para trazer libertação. Então, esse congresso jubileu foi um tempo de muito aprendizado para todos nós. A principal coisa que nós aprendemos aqui é o que significa jubileu. Jubileu fala de um ano específico, que na verdade ocorre dentro de um período de 50 anos. Então no 50º ano, a cada 50 anos, em outras palavras, os judeus celebram essa festa chamada jubileu. E durante todo o ano de jubileu, que de acordo com o nosso calendário aqui no Brasil, encerra-se em setembro. E esse ano de jubileu é um ano favorável, é um ano de resolver muita coisa na nossa vida. Nós vimos aqui na primeira mensagem desse congresso que o jubileu começa com o quê? Diga comigo, com arrependimento. Mais forte, diga arrependimento. É um convite que Deus faz para o seu povo, para que eles voltem para Deus. O próprio Deus chamando o seu povo de volta para si, para ajustar a vida, para colocar a vida em dia, para resolver pendências com Deus, pendências espirituais, para resolver comportamentos errados, atitudes erradas, procedimentos que não estão agradando a Deus. É um chamado ao arrependimento, é um chamado ao conserto. Jubileu é um chamado à santidade. Então eu quero dizer para você, já no início dessa mensagem, nós estamos num tempo favorável de Deus. Essa é a hora, esse é o momento, esse é o tempo de resgatarmos algumas coisas em nossa vida, de recuperarmos o temor que ao longo do tempo, ao longo dos dias, alguns de nós perdemos. Alguns de nós talvez já perdemos o temor de Deus, perdemos aquele quebrantamento, aquele sentimento de respeito por Deus. Aí o retrato é cada um vivendo a vida com Deus de qualquer jeito, cada um servindo a Deus do seu jeito e não do jeito dele, que está discriminado na sua própria palavra. Sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, cada um tem uma opinião. Um pensa assim, outro pensa assado.
divergências de conceitos, de opiniões, de pensamentos em relação a algumas coisas, quando na verdade toda a nossa vida está baseada onde? Na palavra de Deus. Então o jubileu é um tempo de nos voltarmos para a palavra. Quando um povo se volta para Deus e para a palavra de Deus, todo e qualquer achismo cai por terra, opiniões diferentes daquilo que está na palavra de Deus cai por terra, porque a palavra de Deus é exaltada e ela serve como guia, que vai nortear, que vai guiar todos os passos desse povo. Nós somos o povo de Deus, sim ou não? Quem é povo de Deus aí, levante a mão, diga eu sou. Quem não levantou a mão é porque não é? Não, eu sei que não. Todos nós somos povo de Deus. E a grande questão é, se somos de Deus, viveremos ou não, conforme a vontade daquele que é o nosso dono, daquele que é o nosso Senhor. A decisão é nossa. Mas uma vez que falamos que somos de Deus, uma vez que proferimos a fé em Jesus e declaramos para a nossa família, nossa vizinhança sabe, a igreja que nós frequentamos, todo mundo sabe, lá no trabalho, todo mundo sabe, na escola, na faculdade, todo mundo sabe que nós somos cristãos. Mas como cristãos, a palavra nos diz que nós temos que andar como Jesus andou. Jesus andou ou não o tempo todo dentro da palavra e da vontade de Deus? Sim ou não? Então, é assim que nós devemos viver. Em jubileu, é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente fazer uma revisão de vida, para a gente olhar para nós mesmos e constatar se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa fora da linha, alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. E uma vez que a gente consegue identificar, em jubileu, é o tempo, é a oportunidade que nós temos de fazer ajustes, ajustando então a nossa vida à palavra de Deus. O que o mundo diz, é o que o mundo diz, não é o que Deus diz. O que o ímpio fala, é o que o ímpio fala, não o que a palavra de Deus fala. O mundo talvez não, o mundo diz pra gente, faça isso, faça assim, faça desse jeito, não perdoa não, vai lá, dá na cara, não, vai lá, pega, tá dando moral. Nossa carne, muitas vezes diz assim, vai lá, faz, você precisa disso, vai lá, resolve essa situação desse jeito, e aí a gente dá ouvidos, e acaba pecando contra Deus. Então, como povo de Deus, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. E quando a palavra disser para que a gente faça de determinada forma, então que haja no nosso coração a disposição de agir de acordo com a palavra de Deus. Pastor, você está falando isso por quê? Porque, irmão, eu também estou sujeito a fazer diferente daquilo que Deus quer que eu faça. Você está sujeito, sim ou não? Mas no final das contas, quem é que se dá mal quando faz diferente do que Deus quer que a gente faça? É a gente mesmo. Então, jovem, nós estamos em jubileu, ano de libertação, ano de arrependimento, ano de ajustar a nossa visão e passar a olhar somente para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se até agora você olhou para homens, olhou para pessoas, olhou para instituição chamada igreja, se você olhou para qualquer outra coisa que não seja Deus, em jubileu é o tempo de ajustar a visão e olhar para aquele que realmente nos serve como modelo, como referência de vida aqui nessa terra. Jesus é o exemplo perfeito, é o modelo perfeito de como nós devemos viver a nossa juventude, nossa vida adulta, a nossa velhice, de como nós devemos viver o casamento. Embora Jesus não casou, né? Não quer dizer que Ele não nos ensina como ser marido, como ser esposa para quem é mulher.
Jesus nos ensina tudo. Por isso que nós precisamos olhar para Ele e somente para Ele. Com Ele nós aprendemos a perdoar, sim ou não? Com Ele nós aprendemos a amar. Com Ele nós aprendemos a ser mansos e humildes de coração. Eu não estou abrindo a Bíblia aqui, mas o que eu falei agora está lá em Mateus capítulo 11, verso 29. Talvez é o único texto da Bíblia onde você vê Jesus dizendo assim: venham após mim. No verso 28 de Mateus 11 ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele faz uma promessa de nos dar alívio. Ele diz: e eu vos aliviarei. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou o quê? Manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu acho que esse é o único texto da palavra onde Jesus diz que mansidão e humildade é resultado de caminhada, é uma influência que a gente recebe. Nesse caso, mansidão e humildade são virtudes que nós encontrávamos em Jesus, e ele olha para os discípulos e para aquele povo para quem ele estava falando ali naquela ocasião, e diz assim, ó: vinde a mim, lá no verso 28, é um convite para tudo isso que ele vem e fala depois. Vinde a mim, me sigam, andem comigo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente não consegue pela gente mesmo ser assim, manso, humilde, gente boa. Você é um cara, gente boa. Você é uma mina, gente boa. Mas para ser gente boa de verdade, só andando com Jesus. Porque Jesus nos ajuda, Ele nos dá condições de agir com misericórdia, quando nós precisamos ser misericordiosos. Só Ele nos ajuda a ficar quieto na hora que não é hora para falar. É só Ele que nos ajuda a abraçar e não falar nada. Jesus também nos ajuda e nos ensina a falar na hora que tem que falar. Então nós não podemos tirar os olhos de Jesus. O que aconteceu com os discípulos quando eles deixaram de olhar para Jesus? Pedro estava andando sobre as águas. Quando ele olhou para a água, olhou ao redor dele, o que aconteceu com ele? Começou o quê? A afundar. Sabia que tem muita gente que já naufragou, já afundou. Por quê? Porque parou de olhar para Jesus. Nós estamos em abril de 2016. Em 2017 você vai estar aqui? Em 2018 você vai estar aqui? Em 2019 você vai estar aqui? Em 2020 você vai estar aqui? Se nós vivermos, e se Jesus não tiver voltado até lá, em 2050 você vai estar aqui? Você vai estar servindo a Deus? Ou você já vai ter afundado? O que faz com que a gente não afunde nesse grande oceano chamado mundo é justamente a nossa atitude diária de olhar para Jesus. Isso nos ajuda a perdoar. Se você precisa perdoar alguém, perdoe logo. Olhe para Jesus, e através de Jesus você vai conseguir olhar nos olhos dessa pessoa que te ofendeu. Você vai amar, agir com misericórdia e liberar o perdão que ela precisa que você libere. Com Jesus nós aprendemos muitas coisas. Em jubileu, que nós não percamos essa oportunidade de nos voltarmos para Deus, ajustar nossa visão, foco. Nosso tema desse ano é: não perca o foco. Tem gente que infelizmente já perdeu o foco, e o ano nem chegou na metade. Primeiro semestre nem se encerrou ainda. Em qualquer tempo, olhe para Jesus. Quem me entendeu até aqui, diga glória a Deus. Então esse congresso foi um tempo de muito ensino, e hoje eu quero rapidamente compartilhar com você algo que tem a ver com a experiência de um profeta chamado Isaías. No capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, Isaías 6, todo mundo achou? No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno
sentado sobre um alto e sublime trono. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com outras 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, que não tenho salvação. E a sua versão talvez diz: ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, pois estou perdido. Porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida, e o teu pecado está perdoado. Diga aleluia. Em seguida, ouvi a voz do Eterno, que chamava, dizendo: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Quero começar essa reflexão aqui, fazendo uma pergunta para você. Nós lemos aqui a respeito de uma visão que Isaías teve. Quantas visões, até o versículo que nós lemos aqui, verso 8, quantas visões teve o profeta Isaías? Pense um pouco. Eu li aqui junto com você uma visão, uma cena que era espiritual, mas que Isaías viu como se fosse natural, contemplou com seus próprios olhos. No verso 1 ele diz: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi. Isaías dando testemunho do que ele viu. Mas quantas visões Isaías teve? Quem acha que foi uma visão? Levante a mão. Levante a mão. Levante a mão. Quem acha que foi 2? Alguém fica com 3? Fica com 3? Mais de 3. Bem mais que 3, pastor. Alguém aqui pode falar para mim quais visões foram estas? O que Isaías viu? Mas eu quero usar esse texto aqui para mostrar para você, vou ajudar você a enxergar nesse texto, que Isaías teve 3 visões específicas. 3 visões. A primeira visão, você já descobriu aí, versículo 1. Ele diz: eu vi o Senhor. E ele descreve como é essa visão, como foi. Ele diz que viu o Senhor sentado sobre um trono alto e exaltado. Nessa mesma cena, Isaías viu a glória do Senhor, tomava aquele ambiente, enchia o templo. Ele viu também anjos, que estão na categoria aí de serafins, que tinham 6 asas, de 2 em 2 eles faziam algo diferente. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com outras 2 voavam. Ele viu nessa mesma visão, nessa mesma cena, a adoração, a veneração a Deus, porque os anjos, os céus, essas vozes unidas declaravam a santidade do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então essa foi a primeira visão de Isaías.
Você que está anotando, escreva aí. Primeiro, Isaías viu o Senhor dessa forma. A segunda visão que Isaías teve, que eu acredito que é uma visão que é consequência da primeira, porque toda pessoa, e aplicando já para a nossa vida, todo jovem, todo homem, toda mulher que contempla o Senhor, que tem uma visão de quem Deus é, ele consegue ter a segunda visão que eu vou falar para você aqui agora. Isaías, depois de ter visto o Senhor, sabe quem ele viu? Ele mesmo, o pecado dele. Isaías olhou para dentro de si. Ele viu o Senhor, mas ele também viu, no segundo momento, seu próprio pecado. É aí que ele brada bem alto, dizendo assim: ó, ai de mim, porque estou ou vou perecendo. A King James, que é a minha Bíblia, diz assim: ó, ai de mim, não tenho salvação, estou perdido. Essa foi a segunda visão que Isaías teve. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que tem o mesmo pecado. É um povo de lábios impuros. Esse é o momento em que Isaías ele reconhece o pecado dele. É um processo que nos faz enxergar o arrependimento de Isaías. E imediatamente essa situação é resolvida na vida dele. O próprio profeta relata que um anjo foi até o altar, pega uma tenaz, e com essa tenaz ele pega uma brasa viva do altar e toca a boca do profeta e diz para ele assim: ó, você está sendo purificado, seu pecado foi perdoado. Quando nós contemplamos o Senhor, conseguimos olhar para os nossos próprios erros. Nós somos convencidos de que existe algo errado em nós, que precisa ser consertado. Talvez Isaías estava contemplando o Senhor, de um lado, aquela cena maravilhosa, uma cena do céu. Isaías estava de frente com tudo isso, mas eu imagino que Isaías estava num plano, e toda aquela cena acontecendo em um outro plano. Talvez Isaías estava com aquele sentimento: eu não posso penetrar, não posso entrar nesse ambiente, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isso me impede de tocar, de sentir, de entrar para dentro disso que eu estou vendo. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que purifica Isaías do pecado dele. Todas as vezes que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nos tornamos aptos a entrar debaixo da glória de Deus outra vez. Nós podemos colocar os pés outra vez no Santo dos Santos. É assim ou não é? Quando a gente peca, a gente não consegue nem orar direito, não é verdade? Cantar um louvor ao Senhor soa com falsidade. A gente sabe que não está legal, não está certo, não é do jeito que Deus quer. O pecado faz isso com a gente. Mas quando nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, que a gente recebe a convicção de que fomos perdoados, tudo muda. O sentimento muda, nosso pensamento muda, a sensação muda, a gente sente Deus outra vez. É como se a porta se abrisse outra vez para a gente, e a gente pode entrar livremente por ela. Isaías estava contemplando o Senhor, e isso fez com que ele olhasse para si. E isso precisa acontecer comigo e com você. Todos os dias busque contemplar o Senhor. Quando os seus olhos contemplarem ao Senhor, nós veremos o quão pecadores nós somos. Porque comparações só são possíveis quando nós temos mais de um modelo, mais de um exemplo. Se não tiver duas coisas, uma ao lado da outra, eu não tenho como fazer parâmetros para comparar um ao outro. Então, quando eu olho para Deus,
eu posso me comparar com Deus, e aí eu vou ver o quanto eu estou santo, ou o quanto eu estou sujo, precisando me lavar, precisando me santificar, precisando ficar branco, ficar santo, ficar puro diante de Deus, me parecer mais com Deus. Isaías teve essa experiência, e nós devemos buscar a mesma experiência, contemplar o Senhor em primeiro lugar, e olhar para nós mesmos. Quem vai para o encontro com Deus, a gente diz assim: que bom, meu irmão, você está indo para o encontro, vai ter um encontro com Deus, eu sei que vai ser uma bênção e tal. Aí a gente depois, manda um negócio lá dizendo assim: e aí, como é que está sendo o seu encontro? Que bom que você teve um encontro face a face com Deus. Mas, irmão, o que resume o encontro com Deus é o encontro com a gente mesmo. Porque no encontro com Deus, se tem uma coisa que a gente vê lá, é quem nós somos. Porque quem se encontra com Deus acaba olhando para si mesmo. Nós precisamos buscar logo essa experiência. Será que não tem coisas na nossa vida que precisam ser ajustadas, tiradas? Ou talvez a gente identifique a falta de alguma coisa que está precisando, eu preciso correr atrás, preciso ter na minha vida. Quando nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver o que tem, mas tem que ser tirado, e o que está faltando para a gente correr atrás e adquirir. Se estiver faltando o temor de Deus na sua vida, corra atrás desse temor, porque esse temor vai nos ajudar a ir para o céu. Está faltando santidade na sua vida? Corra atrás dessa santidade, corra atrás desse manto para te cobrir, porque sem santidade, diz a palavra, ninguém verá ao Senhor. Está faltando você caminhar com seu irmão em paz? O mesmo texto de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, eu volto a falar do jubileu dizendo: nós estamos em jubileu. Esse é o tempo, essa é a hora de passarmos no raio-x de Deus e ver o que tem e o que não tem em nós. O que está faltando em nós, para que nos achemos aptos, aprovados diante de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha que conselho que Paulo faz para Timóteo. Mas como Timóteo já morreu, já fez o que tinha que fazer, agora nós somos a bola da vez. Agora esse conselho é para mim e é para você. Então eu quero dizer para você, jovem dessa rede, procure apresentar-se a Deus diariamente aprovado. Irmão, essa palavra não é uma palavra condenatória, nem precisa ter, não é uma palavra de acusação. Eu poderia citar aqui várias situações que a gente mesmo consegue concordar entre nós aqui, que são situações, comportamentos, condutas, atitudes que nós temos, que faz com que a gente se ache reprovados diante de Deus. Mas cada um de nós sabemos quem nós somos. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, principalmente quando ninguém está nos vendo, quando nós estamos isolados de tudo e de todos, quando não tem os olhos do pastor, do líder, do discipulador, do irmão da célula, de alguém da igreja, quando nenhum desses olhos estão ali perto da gente, sobre a gente, nós sabemos quem nós somos. Então nós precisamos revisar a nossa vida, parar e fazer como Isaías, bater no peito. Eu não sei se Isaías puxou os cabelos, se ele puxou a barba, porque o judeu, quando ele se desespera, ele faz isso. A atitude de rasgar as vestes é uma atitude que no judeu denota um desespero, revela um alto nível de quebrantamento e ao mesmo tempo desespero por aquilo que ele acabou de constatar. O texto não relata aqui, mas Isaías pode, nesse momento, quando ele primeiro viu ao Senhor e depois olhou para si mesmo, ele pode ter
se jogado no chão, rasgado as suas vestes, puxado os cabelos, puxado a sua barba. Imagine a cena aí. E aí ele grita bem alto essa frase: ai de mim. Se você estudar a vida do profeta Isaías, você vai ver que ele era um profeta não muito querido pelas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia não diz desse jeito, mas nos dá informações de que Isaías era o profeta do ai de ti, ai de vós. Numa linguagem mais simples, ai de vocês. Era um profeta que volta e meia voltava e se colocava diante do povo, apontava o dedo profético dele, e na unção de profeta, no ministério de profeta, ele condenava o pecado do povo. Deus mostrava para Isaías e ele chegava e dizia: olha, assim diz o Senhor, e tal e tal. Você constata isso lendo os capítulos anteriores ao capítulo 6. Deus traz, através do profeta, juízo, condenação, acusação, faz um chamado ao arrependimento, traz correção para o povo. Isaías então, até agora, até o capítulo 6, era assim: ai de ti, ai de vós, ai de vocês, se não se converterem ao Senhor, se não se voltarem para Deus, virá o juízo, ai de vocês, e vários ai, mas só apontando o dedo para frente, até o momento que o dedo dele voltou para ele, se voltou para ele, e ele grita: ai de mim. Não necessariamente nós precisamos ter a unção de profeta, o ministério de profeta, até porque profeta não serve para ser acusador. Se Deus mandar ele acusar, apontar o pecado do povo, ele tem que obedecer a Deus, e o povo tem que ser inteligente e agarrar logo a oportunidade de se arrepender e se voltar para Deus. Mas a gente não precisa ser profeta para ficar apontando o dedo para os outros e dizer assim: ai daquele irmão, ixi, se ele não fizer isso, não fizer aquilo, meu Deus, ai do fulano, ai do ciclano, ai do beltrano, ai do meu líder, ai da minha igreja. Vários ais, ai aqui, ai ali, mas só em relação à vida dos outros. Nós precisamos olhar para nós e dizer pelo menos um ai a nosso respeito: ai de mim. Bata no seu peito e diga: ai de mim. Quando nós contemplamos o Senhor, nós olhamos para nós mesmos. Essa é a segunda visão. A terceira visão que o profeta Isaías teve está no verso 8, que diz assim: em seguida ouvi a voz do Eterno, próprio Deus, que chamava, dizendo: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Eu imagino que Deus estava falando, Deus Pai falando com o Filho e o Espírito Santo, porque ele diz aqui: quem há de ir por nós? Ao que prontamente respondi. Aí o profeta diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A terceira visão que o profeta teve foi a visão do mundo perdido. Uma pessoa que contempla o Senhor, contempla os seus próprios pecados, depois de passar por essas duas experiências, é levado à terceira experiência, que é a experiência de ver ao seu redor o mundo perdido. E aí Deus faz duas perguntas: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando a gente lê o texto, parece um processo bem rápido. Eu imagino que foi tudo ali na mesma hora. Isaías vê o Senhor, ele reconhece que é um pecador, é purificado do seu pecado, e imediatamente ele se prontifica para o chamado, um outro chamado, que é um chamado para todo cristão, que é levar o reino de Deus, o amor de Deus, a salvação para os perdidos. Então, nós precisamos ter essa terceira visão também. Nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos ver também o mundo perdido ao nosso redor. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu tenho certeza que todos, pelo menos, vão poder dizer: eu sei de uma pessoa que não conhece Jesus. Eu sei de uma pessoa, de duas, de três, de quatro. Talvez você tenha uma lista aí com mais de 10 nomes de pessoas que não conhecem a Jesus.
que não tem o que nós temos, que não sabe o que nós sabemos, que não vive o que nós vivemos, aquilo que eu falei no início desse culto, que não é incomum como nós somos, que não tem salvação, que não tem certeza de que vai morar no céu. Tem muitas pessoas assim nessa condição. Então que aconteça conosco o que aconteceu com Isaías, que os nossos olhos espirituais se abram para contemplarmos o Senhor, para enxergarmos os nossos pecados e enxergarmos também o mundo perdido ao nosso redor. Isso faz toda a diferença. Isso muda tudo, sabe por quê? Porque essa terceira experiência nos leva, nos estimula a falar de Jesus para o pecador, a vir para a rede, mas não vir sozinho, convidar alguém para vir com a gente, a vir para o culto de domingo, mas não vir sozinho, colocar no nosso carro, dar uma carona, ou ir até a casa dessa pessoa e dar carona para ela no nosso Nike mesmo, vir a pé 2, mas pegar a pessoa pelo braço e dizer: você vai para a igreja comigo hoje, porque eu sei que Deus vai falar com você hoje, você vai conhecer uma coisa que eu já conheço, mas você não conhece, e precisa conhecer, é Jesus. Vamos para a igreja comigo? Ah, mas vamos para a igreja comigo? Vamos para a igreja comigo! Se for necessário, puxa pelos cabelos. É claro que você não vai fazer isso. Eu estou falando isso porque essa questão ultimamente tem sido urgente. Tem sido urgente. A pregação do evangelho se tornou urgente. Jesus, eu costumo dizer, já está com a mão na maçaneta, a chave já virou, já foi destrancada a porta. Jesus está com a mão na maçaneta. Quando ele virar a maçaneta e empurrar a porta, o arrebatamento acontece. Mas tem gente da nossa família que, se Jesus voltar hoje, eles perecem. Tem amigos nossos, pessoas próximas e também distantes, que, se não ouvirem o evangelho a tempo, vão se perder. Então Isaías teve 3 visões, e eu quero que você guarde no seu coração essas 3 visões, essas 3 experiências, porque a partir dessa noite nós vamos buscar essas mesmas 3 experiências para a nossa vida. Quem se compromete aí, levante a mão e diga: eu me comprometo a buscar a mesma experiência que Isaías teve. Amém? Contemple o Senhor, contemple você mesmo e contemple o mundo perdido ao nosso redor. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar ao Senhor pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos, que Ele nos ajude e que Ele nos lave no seu sangue, a fim de nos purificar dos nossos pecados, santificar a nossa vida, porque talvez muitos cristãos, se continuarem vivendo do jeito que estão vivendo, certamente vão perecer. Se nessa noite você precisa se consertar com Deus, então essa é a sua hora, essa é a sua chance. Se você precisa entregar a sua vida a Jesus, essa também é a sua chance. Em Jubileu, o interesse maior de Deus é nos beneficiar. No Jubileu havia resgate, havia devoluções de posses que foram perdidas, que haviam sido perdidas. É tempo de recuperar o que se perdeu. Então esse é o tempo, essa é a chance, é a oportunidade que Deus está te dando. Feche seus olhos aí no seu lugar. E antes da gente orar, eu quero que você reflita. Qual visão você está precisando ter primeiro? O que você está precisando recuperar? O que você precisa resgatar na sua vida espiritual? O que se perdeu ao longo dos tempos? Aquilo que escorreu pelas suas mãos e você nem percebeu, que você precisa resgatar hoje. É a sua vida com Deus, é a sua vida de oração, é a sua vida de leitura da palavra, a sua vida de intimidade com Deus, é a sua vida de adoração. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor
Que o Senhor nos ajude. E que o Espírito Santo nos leve a contemplar o Senhor como o Senhor é. E ao contemplarmos a santidade do Senhor, não queremos contemplar a tua santidade para sermos constrangidos, mas sim impelidos, estimulados a nos arrepender diante do Senhor. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados enquanto é tempo, Senhor. Nos voltar para o Senhor enquanto o Senhor está nos chamando, porque chegará um tempo que o Senhor não nos chamará mais. Não deixe que passe de nós essa oportunidade. Nós queremos dizer sim à chamada do Senhor para a santidade, para o temor, para a santificação. Nós não queremos ser como o mundo é, queremos ser separados, santos ao Senhor, consagrados no espírito, alma e corpo ao Senhor. Nós não queremos viver as nossas opiniões, nossos argumentos, queremos viver a palavra do Senhor. E qualquer coisa que está fora da tua palavra, nós queremos ajustar. E que a nossa vida seja aprovada diante do Senhor. Queremos nos apresentar ao Senhor como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, que não tem nada do que se envergonhar. Se tem situações na nossa vida que nos desabona, que nos envergonha, Senhor, venha ajustar, venha trabalhar em nós, venha nos moldar. Vem, Senhor, tirar, arrancar da nossa vida. Acima de tudo, importa que obedeçamos ao Senhor, não aos homens. Se não temos obedecido ao Senhor, muito menos obedeceremos aos homens. Nos ajuda a viver uma vida prática de obediência ao Senhor. Ó Deus, nós queremos olhar para os nossos próprios pecados, queremos ser convencidos dos nossos erros, das nossas falhas. E que o Senhor, através do teu fogo, nos purifique, nos santifique em tudo, para que a nossa vida seja apresentada ao Senhor, aprovada, no nome de Jesus. Queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar juntos uns pelos outros. Levante a sua voz e ore pela vida do seu irmão nessa hora. Ore pelo seu irmão. Ore pelo seu irmão. Levante a sua voz. Peça para que o Senhor aumente a santidade dele na vida do seu irmão. Vamos orar uns pelos outros. Vamos sustentar uns aos outros na oração. Peça para que Deus faça uma obra completa na vida do seu irmão. Deus é um Deus que faz obras completas. Ele não faz nada pela metade. Quando fica pela metade, o problema, na verdade, está com a gente. Muitas vezes nós somos o problema. Nós não deixamos Deus agir até o final. Então ore pelo seu irmão nessa hora. Ore pela vida espiritual dele. Ore para que o Senhor ajude o seu irmão a ser um jovem temente ao Senhor, um jovem santo, consagrado a Deus. Ore mandara la basore candara la bababababas. De candara la basoro condora la bababababas. Ore mandara la basoro condora la bashere candara la bababababas. Sim, meu Deus, queremos ser santos assim como o Senhor é. Que o Senhor cubra a vida desse jovem com santidade. Que todo o nosso proceder, toda a nossa vida, nosso falar, nosso deitar, nosso levantar, nossos pensamentos sejam santos, santos, santos ao Senhor. Nós não queremos mais ser manchados, maculados pelo pecado. Nós não queremos negociar a santidade do Senhor pelo pecado. Decidimos hoje não mais fazer esse tipo de troca. Não, Senhor. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia em que nós assumimos o compromisso que nós fizemos com o Senhor há muito tempo atrás, de viver uma vida em obediência, seguindo os teus passos, vivendo de acordo com a tua palavra. Se isso se perdeu ao longo do tempo, hoje restitui, resgata, restaura em nós a alegria da salvação, um espírito reto, quebrantado, compungido diante do Senhor. Nós queremos apresentar outra vez sacrifícios agradáveis. Renova a nossa mente, transforma-nos mediante a renovação da nossa mente. Nós não queremos pensar como o mundo pensa, queremos pensar como Cristo, como Jesus. Queremos falar como Ele fala, andar como Ele andou, agir da mesma forma,
Esse é o tempo favorável do Senhor. Então vem, Espírito Santo, ajusta a nossa vida, trabalha em nós, molda-nos. Vem com teu fogo, queima toda obra morta, toda obra de feno, de palha, de madeira na nossa vida, e nos ajuda a dar frutos, obras que são vivas, que são santas, que são aprovadas e aceitas diante do Senhor. Tira de nós toda infidelidade, toda deslealdade, tira de nós a mentira. Hoje nós queremos acatar o conselho, o princípio da tua palavra, que diz que aquele que rouba, não roube mais, aquele que mente, não minta mais, aquele que se prostitui, não prostitua mais, aquele que comete o pecado de fornicação, não fornique mais, aquele que não obedece ao Senhor, que passe a te obedecer, aquele que está limpo, que se limpe, que se santifica ainda mais, e o que está sujo, meu Deus, que ele não decida se sujar ainda mais, mas decida se lavar no teu sangue, se purificar e receber a justiça, a justificação pelo meio do sangue de Jesus. Contempla cada jovem aqui nessa noite, toma o coração, toma as emoções, toma a mente, toma os olhos, os ouvidos, a boca, todos os nossos sentidos, todos os nossos sentimentos. Se nós estamos presos ainda a algum pecado nessa noite, nos liberta, Senhor. Nós queremos colocar um ponto final nas situações de pecado da nossa vida. Nós queremos, mesmo sozinhos, longe dos olhos das pessoas, continuar firme no propósito de ser santo ao Senhor. No nome de Jesus, ouve essa oração, ouve o clamor dessa juventude. Vem com teu poder, dá-nos poder, dá-nos poder, dá-nos poder para vencer o pecado, e este poder é a tua santidade em nós, é a tua palavra em nós. Por isso restaura nesse jovem a sede, a fome de ler a tua palavra todos os dias, se encher dela, se alimentar dela todos os dias, porque no dia mau, no dia da tentação, nós teremos condições de vencer a tentação e o pecado, os embaraços que tão de perto nos rodeia. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos. Nós queremos contemplar o Senhor, nós queremos contemplar nossas fraquezas, nossas debilidades, queremos olhar para os nossos próprios pecados, e também olhar para o mundo ao nosso redor que está perdido, para nossos familiares, amigos, vizinhos, todos aqueles que não conhecem ao Senhor. Nós queremos pregar o teu amor, a tua palavra, pregar o evangelho a cada um deles, para que em tempo oportuno eles também sejam salvos. Usa-nos à medida que o Senhor santificar a nossa vida, em nome de Jesus. Levante a mão do seu irmão e diga: Senhor, nessa noite nós renovamos a nossa aliança contigo, fazemos hoje um pacto de santidade com o Senhor. Diga: a partir de hoje o pecado não vai exercer domínio sobre mim. Diga: eu vou exercer domínio sobre o pecado, porque hoje eu tomo posse da tua palavra, da tua presença, do teu poder, da santidade do Senhor na minha vida, para vencer e rejeitar todas as propostas da minha carne, todas as ofertas do diabo para me fazer pecar. Diga: eu não vou me afastar da tua presença, eu não vou perder a minha comunhão com o Senhor por causa do pecado, porque hoje eu decido ser santo como o Senhor é santo. Hoje eu decido viver a tua palavra e a tua vontade. Faz de mim, Senhor, um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Diga: usa-me para a tua glória, em santidade, em temor, no nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia.
abraço no seu irmão e diga para ele: vamos ser santos, como santo é o nosso Deus. Aleluia. Prepara sua oferta aí, nós vamos vir ao altar, vamos ofertar ao Senhor e já vamos encerrar. Enquanto nós cantamos, Tu és santo, Tu és santo. Aleluia. Pode vir à frente, vamos entregar nossos tributos ao Senhor nessa noite, amém? Seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e me mostra-me o teu reino. Com meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, no teu altar. Levante sua voz, cante bem alto. A tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim, como foi no teu jardim, Senhor. Levante suas mãos aí, diga: Tu és santo. Tu és santo. Glória a Deus. Jackson, vem cá. Vamos orar pelas ofertas. Estenda suas mãos para